E está definido, pessoal, o adversário do João Fonseca em Buenos Aires, na estreia do João Fonseca no torneio, onde ele busca o bicampeonato, e é ele, o chileno Alejandro Tabilo, e a gente vai fazer uma análise pré-jogo aqui muito detalhada, analisando esse confronto entre o João Fonseca e o Tabilo. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Aqui é Brasil, vamos! Começando o vídeo aqui então, pessoal, o Tabilo venceu Dias Acosta por 2-0 com parciais de 7-6 e 6-3 em 1 hora e 50 minutos e garantiu acesso então à segunda rodada do torneio. Lembrando que o João já começa de maneira direta na segunda rodada, visto que ele tá como cabeça de chave 3 e os 4 melhores aí que são os cabeças de chave começam diretamente na segunda rodada. Então, João Fonseca versus Tabilo, jogo que ocorre amanhã, nessa quarta-feira. Ainda não tem o horário definido para vocês, tá, pessoal? A organização do torneio não soltou até o momento que eu gravo esse vídeo. Assim que sair, a gente vai trazer um vídeo detalhado para vocês aqui, colocando o horário, mas a gente já sabe que vai ser no horário noturno. Então vai começar ou às 18h30 ou também ali às 20 horas aproximadamente de amanhã na quarta-feira. Pode ter algum atraso, se for o último jogo, pode ser que comece um pouquinho depois, mas vai ser mais ou menos nesse horário. A gente vai trazer em outro vídeo aqui detalhando o horário para vocês. E agora a gente vai analisar então o adversário do João Fonseca e fazer análise pré-jogo. O Alejandro Tabilo então, pessoal, é um jogador chileno, 28 anos de idade. Ele tem 75 quilos, 1,88 m, é profissional desde 2015 e ele é canhoto, tá? Um ponto de atenção aqui para nossa análise pré-jogo, tá? Falando um pouquinho aqui do Tabilo, ele tá no ranking atual 71, ele foi 19 do mundo em 2024, lá em julho. Ele avançou na última atualização do ranking em 2 posições e ele tem esse ano, com a vitória na primeira rodada na Argentina, 3 vitórias e 3 derrotas em torneios ATP, tá? O site ainda não atualizou aqui para vocês. E ao todo, então, com essa vitória, 72 vitórias e 75 derrotas em torneios ATP e tem 3 conquistas, tá? Um jogador que conquistou bons títulos aí nos últimos 2 anos aí na sua carreira profissional. Olhando um pouco aqui o perfil dele, então vamos olhar essa questão dos títulos, onde ele venceu. Ele venceu em 2024 em Auckland, na Austrália, né, um ATP 250, no piso duro. Venceu em Maiorca, na grama. Então ele tem um título no piso duro e outro na grama em 2024, mais um no piso duro. O torneio aqui de Chengdu, um ATP 250, no hard, tá? Então 3 títulos. Ele joga melhor no saibro, mas, cara, os títulos dele, os grandes, vieram todos aí em quadras de piso duro ou grama, né? Apesar que na quadra dura eu acho também que o tênis dele combina com quadra dura. Olhando o momento atual dele, os últimos resultados, ele vem de vitória na Copa Davis, vencendo a sua partida no Qualifiers, representando o Chile. Ele venceu também vários jogos em um torneio Challenger 75, mas foi vice-campeão, perdendo para o paraguaio Daniel Valerro, 2-1 aqui nesse jogo. Então resultados aqui bons nesse ano para ele, apesar de ter caído também na primeira rodada do Australian Open e caiu na segunda rodada lá de Auckland, onde ele perdeu de 2-1 para o Darderi, tá? Começou o ano caindo, depois se recuperou nesse Challenger e fez um bom resultado também aqui nesse jogo da Copa Davis que ele fez, tá? Um jogador que ano passado, aqui olhando só um pouquinho mais, caiu na segunda rodada em Atenas para o Djokovic e caiu na primeira rodada em Hong Kong, onde ele acabou passando pelo quali. Então esse ano aqui começa com alguns bons resultados, mas é um jogador que nos torneios maiores caiu aí em primeira ou segunda rodada nos últimos resultados. Ano passado ele perdeu na estreia lá em Buenos Aires, perdeu para o Digeri, 112 do mundo, então ele não tem pontos para defender nesse torneio. E falando um pouquinho do jogo dele, né, para a gente ter uma noção, ele é um jogador que ele tem um primeiro saque que ele acerta 64% e ganha 72% dos pontos jogados com o primeiro saque. Ele não tem uma das melhores estatísticas em primeiro serviço. E também não é um saque poderoso, tá? Não é um saque que agride tanto, é um saque que ele coloca muito bem, mas não tem aquele poder.
Isso pode permitir para o João Fonseca atacar o saque, inclusive o primeiro serviço dele, se o João Fonseca estiver calibrado nas devoluções. E o segundo serviço também é onde tem muita oportunidade de ataque do João Fonseca. Acho que o jogo se passa muito por aí. É um segundo serviço que ele ganha 49% dos pontos jogados com o segundo saque. E eu penso que aqui é um ponto crucial para o João Fonseca levar essa partida. Ele acaba salvando 62% dos breakpoints que os jogadores têm para converter contra ele, e ele converte 39% dos breakpoints que tem a favor. Então o saque não é um dos principais pontos do jogo do Tablo. Aqui um pouquinho do jogo dele também, pessoal, mostrando algumas imagens, e ele também pode usar o saque aberto do lado da vantagem por ser canhoto, tá? Abrindo a quadra ali para poder definir depois com o seu forehand ou até mesmo o backhand. Ele é um jogador que tem um forehand muito bom, consegue colocar muito spin nessa bola, bola funda, consegue angular, então é um golpe ali realmente que ele tem como um dos principais golpes, se não o principal. Eu gostei muito e gosto muito também do backhand do Tablo, tá? Eu acho um backhand que ele consegue muitas vezes mudar a direção e acelerar. Ele é um jogador que é perigoso com o backhand, então o João Fonseca ele tem que buscar uma velocidade de bola para evitar que ele consiga mudar a direção com o backhand, tá? O slice, a gente até viu algumas imagens aqui dele fazendo slice no jogo. Ele usa muito mais para mudar o ritmo da partida de como defesa ou ter tempo para voltar para o ponto do que como uma variação, tá? Como ataque. O slice, a gente até viu algumas imagens de slice dele aqui nesse takezinho que a gente está mostrando. Ele não usa tanto como ataque, mas usa como um tempo ali para mudar o tempo de bola ou até mesmo ter tempo para voltar para o ponto. Então ele usa isso muito como defesa e mudança de ritmo, mas não para ataque com slice, tá? É difícil ter ataque de slice, mas pode acontecer para alguns jogadores. O Federer faz isso muito bem, por exemplo, mas vamos comparar o Tablo com o Federer aqui, né? Rede ele não usa tanto, e drop shot também. Ele é mais um jogador aí de fundo de quadra, típico de jogador sul-americano, então um jogador que gosta de comandar os pontos de fundo de quadra e mudando as direções, buscando o erro do adversário. Tá com um forehand muito bom, onde ele faz aí um side out, explora muito o backhand do adversário também. E o João Fonseca, pessoal, que eu achei bem nos treinamentos, fez muitos treinamentos, inclusive treinou com o Baez também, nessa segunda-feira, na última segunda-feira, treinou com o Coria. Então, o João Fonseca, ele vem aí para pegar um adversário que já venceu ele, tá? A gente não colocou aqui na tela inicial, aquele quadro inicial, uma falha da minha parte, mas no confronto direto o Tablo já venceu o João Fonseca uma única vez. Esse confronto ocorreu em Bucareste, 2024, um jogo de quartas de final. E agora o João pode ter a revanche, tá? Busca a revanche. O João Fonseca, igual eu falei, o foco dele tem que ser na devolução do Tablo, agredindo, evitando aí que o Tablo tome a iniciativa dos pontos, principalmente com o forehand, e aí agredindo esse saque, ele tem muitas chances de conseguir possibilidades para converter breakpoints e aí tomar vantagem nos sets e vencer a partida. O João vai precisar estar bem em questão de ritmo, já que o Tablo a gente viu e fez vários jogos, está bem fisicamente em questão de ritmo, e o João busca esse ritmo que é o grande desafio dele nessa partida. Ele conseguindo isso, pessoal, e tendo um bom saque, e tendo o controle, atacando no momento certo, o João falou muito disso, e explorando, principalmente se ele colocar um pouco de variação, o Tablo ele corre bem lateralmente, mas para frente ele deixa muita opção de drop shot. Então o João Fonseca pode tentar utilizar esse tipo de golpe, ou até mesmo baixar com slice, fazendo alteração ali, para que o Tablo não consiga tanto colocar essa bola aí da maneira que ele queira, onde ele queira, fazendo o João correr, tá? Então acho que se passa muito por aí o jogo do João Fonseca contra o Tablo. Mas com certeza o principal ponto é aí a questão do João Fonseca tá no ritmo. E antes de continuar o vídeo, pessoal, falar minha opinião sobre o jogo, dá aquele winner na inscrição do canal, meta de 13 mil inscritos, conto com a sua inscrição para ajudar o canal a crescer e dá aquele ace no like, hype o nosso conteúdo e considere ajudar também. Chave Pix tá na tela e na descrição do vídeo também, QR Code aqui na tela, se você quiser contribuir qualquer valor, ajuda demais, tá? Deixei alguns produtos na descrição para você conferir, produtos de alta qualidade, e tem um curso também que eu fiz para quem quiser começar a jogar tênis, o link tá no primeiro comentário e na descrição, dá uma conferidinha também. Minha opinião, então, pessoal, é um jogo que pode ser complicado sim, é uma estreia com um jogador experiente, que tem várias conquistas de ATP, joga bem no Saibro, tá num ranking que eu acho que ele caiu bastante, mas ele pode voltar a subir um pouquinho, o Tablo, então é um jogo que o João tem que estar atento, ligado e bem fisicamente. Se fosse em outros tempos, o João, com aquela certeza, aquele ritmo, colocaria ele com favoritismo bem bom contra o Tablo.
mas aqui eu vou colocar um equilíbrio nessa partida com um leve favoritismo para o João Fonseca, fazendo aquela tendência do lado de torcedor, que é a nossa linha aqui do canal, tá? Mas mesmo na teoria, acho que o João tem os golpes e eu gostei dos treinamentos que ele fez. Não senti ele mal fisicamente ali nos pontos, eu senti ele mais ágil, então eu acho que sim, o João pode vencer, mas é um leve favoritismo considerando tudo que o João passou em janeiro nesse ano até aqui. Coloca a sua opinião, seu placar aqui nos comentários pra gente ver o que você acha sobre essa partida. Esse era o nosso vídeo então, pessoal. Dá aquele winner na inscrição do canal, ace no like, hype o nosso conteúdo que isso ajuda demais e comenta aqui se você acredita na vitória do João Fonseca. Muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço e até a próxima. Fui!